Metrópole Entrevista. Nós vamos conversar com o regente da Orquestra Sinfônica da UFBA, também diretor da EMUS, a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, José Maurício Vale Brandão. Olá, tudo bem? Olá, Daniele. Boa noite a todos os ouvintes. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Maravilha. Diretor, temos algumas novidades. Além das aulas presenciais, algumas ainda em formato híbrido, mas a Universidade Federal da Bahia volta a abrir as portas e a Orquestra Sinfônica da UFBA volta aos palcos agora presencialmente, volta a atuar presencialmente pela primeira vez desde 2020. Então já estava um período grande aí. Isso na próxima terça-feira, dia 12. Fala um pouquinho sobre esse retorno, como é que foi o preparo para ele. Exatamente. Nós tivemos o nosso último concerto antes de pararmos para a pandemia nos dias 6 e 9 de março de 2020. Forçados fomos para parar da nossa convivência presencial, o que incluiu os nossos ensaios, as nossas aulas e o nosso contato direto com o público. Trabalhamos pelas redes sociais, fizemos gravações, várias intervenções em muitas atividades da Universidade Federal da Bahia ao longo de todo esse tempo. Com a retomada das atividades presenciais nesse semestre 2022.1, nós retomamos aulas, retomamos as atividades ordinárias da universidade presencialmente, e isso inclui os ensaios da Orquestra Sinfônica da UFBA, assim como os outros conjuntos musicais daqui da Escola de Música, e nós teremos o nosso primeiro contato de volta presencial com o público na próxima terça-feira, dia 12, no Museu de Arte Sacra, às 19 horas, o concerto de abertura da temporada 2022 da Orquestra Sinfônica da UFBA. E durante principalmente a fase mais intensa da pandemia, como é que vocês fizeram para realizar os ensaios virtualmente, sem que isso afetasse o resultado? A gente aqui já entrevistou alguns artistas que cantaram, mas não fica igual, né, o processo. Como é que foi isso? Exatamente. A única ressalva que eu faço aí à sua pergunta é que não existiu o não sacrificar o resultado. A gente passou a fazer uma outra coisa. Os músicos individualmente mantiveram suas atividades diárias na manutenção de suas capacidades técnicas e musicais e produzimos materiais que puderam ser realizados à distância quando estávamos completamente à distância. Alguns materiais foram feitos presencialmente, mas de forma excepcional, com um grupo muito reduzido, o que significava lidar com um distanciamento imenso, o que trazia, obviamente, a segurança sanitária, mas algumas dificuldades terríveis da realização musical. Muitos desses exemplos podem ser encontrados no canal de YouTube da Escola de Música da UFBA e no canal de YouTube da própria UFBA. Muito material que foi produzido nessas condições. De verdade, música é uma atividade da comunhão de pessoas. Os músicos se reúnem para tocar, para ensaiar, e isso só se completa no processo da comunhão com o público. Obviamente que nos reinventamos, nos ressignificamos na sobrevivência nesses difíceis tempos que vivemos, mas a naturalidade do fazer musical é exatamente esta convivência presencial, é exatamente a presença do público que dialoga com o grupo musical na entrega, nessa troca do objeto artístico música. E qual vai ser o tema central dessa apresentação que marca a volta aos palcos e o repertório? Como é que vai ser? Para todo esse ano, eu assumi pessoalmente, enquanto diretor da Orquestra Sinfônica da UFBA, uma escolha de repertório muito criteriosa para toda a temporada. A ideia é que a gente faça um discurso que represente este nosso momento. Para este nosso primeiro concerto, nós teremos 3 obras. A abertura do William Tell, do Rossini, uma peça bastante heróica, que vai remeter muitas memórias visuais, pelo que a música consegue traduzir, a memória mais evocativa, a memória da tempestade, a memória mais heróica, no sentido de fazermos memória da luta que vivemos ao longo desses 2 anos. A segunda peça é uma elegia do compositor John Corigliano. Elegia é uma peça que é feita em homenagem aos que se foram. É a nossa singela homenagem aos tantos que
perdemos na Universidade Federal da Bahia aos quase 700 mil mortos que tivemos no Brasil. Então, fazemos aqui a memória daqueles que se foram. E o programa termina com a 8ª Sinfonia de Beethoven. Beethoven, um compositor sempre de olhos no futuro, numa tentativa de fazermos o discurso da esperança, o discurso da retomada, o discurso da fé, o discurso da perseverança, da resiliência, e que sejamos olhos positivos para frente, para um mundo que precisa sempre ser reinventado, ressignificado, para tentarmos fazer a melhor sociedade que pudermos, o melhor mundo que pudermos, através da melhor música que pudermos. Maravilha! A gente está conversando com José Maurício Vale, regente da Orquestra Sinfônica da UFBA, também diretor da EMUS. Vamos falar um pouco sobre os cursos oferecidos pela Escola de Música da UFBA. Diretor, tem os cursos livres, eu me lembro, eu inclusive fui aluna de violão clássico em um dos cursos livres oferecidos pela Escola de Música há um tempinho, muito tempo. Como é que está, tanto em relação à própria UFBA estar, independente desse momento de pandemia ou não sei se ainda estava sendo oferecido antes, mas agora no retorno, como é que está funcionando para quem tiver interesse? Muito bem, a Escola de Música ela tem cursos rigorosamente em praticamente todos os níveis. Nós temos os cursos livres, como você citou, e bebês, até a terceira idade. As pessoas que querem cursar música, elas têm a possibilidade dos cursos livres. No caso dos cursos livres, nós já retomamos atividades presenciais, mas temos a limitação de que todos, isso é uma regra UFBA, todos os participantes precisam estar com o esquema vacinal completo, que afetou diretamente em atividades presenciais o atendimento a crianças. As crianças que não podem ainda ser vacinadas, a gente não está podendo atender presencialmente. Mas temos atividades remotas que cobrem todas as faixas etárias dos nossos cursos de extensão. Além da extensão, nós temos a graduação, temos 5 cursos de graduação, uma licenciatura em música para a formação de professores e 4 bacharelados, um bacharelado em canto, um bacharelado em instrumento, um bacharelado em composição e regência e um bacharelado em música popular. No nível da pós-graduação, iniciamos, ao longo dos tempos de pandemia, a retomada de cursos de especialização. Nós abrimos a primeira turma do curso de especialização em regência coral, que concluirá suas atividades agora em maio, e temos a perspectiva da abertura de uma segunda turma a partir de agosto. E temos a pós-graduação estrito sensu, no nosso programa acadêmico, que tem mestrado e doutorado, e no nosso programa de mestrado profissional, que tem o mestrado profissional. Além de tudo isso, temos todos os projetos. Nós acabamos de fazer nascer um curso de licenciatura em música EAD, que vai ter a sua primeira turma no segundo semestre desse ano. Então, nós também teremos uma licenciatura em música em educação à distância. Professor, É uma das coisas que construímos ao longo dos difíceis tempos. O ingresso para tanto os níveis de bacharelado quanto a licenciatura é via vestibular, Enem e tal. Em relação aos cursos livres, quem tiver interesse, estiver ouvindo, como é que faz para se inscrever? Os cursos de graduação, o acesso é pelo Enem e toda a estrutura do SISU e das nossas provas de habilidade específica. Para as pós-graduações, nós lançamos os editais, e esses editais têm o processo de seleção para as vagas das pós-graduações. E para a extensão, como nós temos o semestre curricularizado, nós temos inscrições na iminência do início de cada semestre. Tivemos entre janeiro e fevereiro as inscrições para o primeiro semestre dos nossos cursos livres e teremos em julho as inscrições para o segundo semestre. Então, a todos os interessados e interessadas em algum tipo de aula de música, que não seja necessariamente o formal de um curso de graduação ou pós-graduação, procure-nos em junho, julho próximo, ou verifique nas nossas redes sociais, no site da Escola de Música, teremos todas as informações das matrículas para novos alunos nos nossos cursos livres para o segundo semestre. Professor, boa noite. James falando agora. Este ano, 2022, pois não? Além do centenário famosíssimo da Semana de Arte Moderna, nós temos um centenário importante para a música brasileira, que é o do compositor Gilberto Mendes, lá de Santos.
e que é um compositor assim, pouco conhecido, infelizmente, para a importância que sua obra tem. Acho que talvez seja até mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. E eu que fico sempre querendo conversar com regentes, com maestros, com compositores, com pessoas que estão no meio da música de fato. E eu sou um grande admirador da música, mas não é o meu caso. Por que a gente ouve tão pouco a música do nosso tempo, assim, nem do nosso, mas de um tempo que já é passado, mas que parece que não chegou ainda, né? A música do século XX, ela é muito pouco presente nos programas, e isso sempre me intrigou, assim, porque composições de Luciano Berio, ou mesmo de Schoenberg, ou até Stravinsky, esses compositores, mesmo Villa-Lobos, não são tão presentes, para nem falar dos Pierre Boulez, esses compositores já dos anos 50 para cá. Isso o senhor atribui a dificuldade mesmo que essas obras têm, a falta de qualidade delas, ao quê? Por que existe essa diferença de tempo assim tão grande? Muito bem, James. Veja só. Primeiro, me permita lhe fazer um convite. Você visitar o histórico da Orquestra Sinfônica da UFBA. A Orquestra Sinfônica da UFBA é uma orquestra que executa muito a música do seu tempo, justamente por ser uma orquestra acadêmica. Nós não executamos a música mais contemporânea apenas dos grandes nomes mundiais, mas também aquilo que é produzido por nossos alunos. Então, enquanto orquestra acadêmica, isso faz parte do nosso trabalho. Então, na nossa realidade, me permita discordar um pouquinho, a UFBA é uma orquestra que executa, sim, muita música do século XX e do século XXI. Você tem a razão na sua argumentação, porque muitas vezes não são repertórios que são recorrentes no usual das orquestras, ou mesmo em veiculação por outras mídias. E há razões variadas para isso. De certa forma, nós temos dificuldades de que a gente consiga fazer uma recorrência de repertório que faça a aceitação desse repertório seja mais corrente, mais usual. Em determinados casos, algumas obras vêm a requerer forças instrumentais que, muitas vezes, algumas orquestras não têm, no que diz respeito ao quantitativo de músicos, à disponibilidade de determinados equipamentos. Algumas obras que envolvem, por exemplo, gravações e que você precisa fazer a interação disso, a limitação técnica, às vezes, ela acaba criando dificuldades. Cabe ressaltar que o perfil das orquestras acaba impactando isso. É o que eu citei no início da minha resposta a você. Uma orquestra acadêmica, como é o caso da Orquestra Sinfônica da UFBA, pelo seu compromisso acadêmico formativo, de nós termos um curso de composição e que precisa executar as obras dos professores, dos alunos principalmente, então nós acabamos nos aproximando mais de um quantitativo de performances da música do século XX, do século XXI, a música que está mais próxima de nós, justamente pela necessidade da demanda acadêmica. Em outras realidades, em que muitas vezes os paradigmas são mais associados ao atendimento das expectativas de público e de mercado, por vezes fica um pouco mais difícil. Eu particularmente advogo que o patrimônio cultural residente no repertório da música de concerto e no diálogo da música de concerto com os diversos nichos culturais, nichos da sociedade, é importante que façamos o exercício da pluralidade. Não podemos simplesmente ficar executando uma meia dúzia de peças do repertório, simplesmente porque a expectativa é essa. É sim um exercício, é importante que ele seja feito e é necessário no sentido da gente preservar esses monumentos culturais e fazer com que mais pessoas tenham acesso cada vez mais a uma cultura musical mais diversa. Bacana. Professor, muito obrigada por essa entrevista. Para a gente finalizar, convida o público, lembra a data, local, tudo certinho para a galera comparecer a esse retorno da Orquestra Sinfônica da UFBA. Quero agradecer imensamente a vocês por este momento, por esta oportunidade e, acima de tudo, por esse diálogo cordial, pelas perguntas inquiridoras. Isso é importante. Nós precisamos chegar às pessoas.
Muitas vezes o consumo de música, ele sofre não porque as pessoas não gostem, apenas porque aquela informação não chega a elas. Então é também o nosso trabalho enquanto universidade, de vocês enquanto imprensa, esse trabalho incansável de fazer a informação, no caso particular nosso, a informação acerca de música, chegar às pessoas. Agradeço e ratifico o convite, próxima terça-feira, dia 12 de abril, às 19 horas, no Museu de Arte Sacra, ali na Rua do Sodré, concerto de abertura da temporada 2022 da Orquestra Sinfônica da UFBA. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Será uma alegria imensa poder encontrar vocês de volta nesse convívio presencial. Muito obrigado.